isso para mim é muito importante. E eu parabenizá-lo, assim, porque eu acho que você trazer o conceito de projeto nacional de desenvolvimento para o debate foi muito importante, e é muito importante, né? Em muitos momentos, no período recente, foi um debate que ficou restrito aos economistas desenvolvimentistas na academia. E isso, pela hegemonia do pensamento ortodoxo, neoclássico, né, a gente ficou muito à margem desse debate. E hoje, mais do que nunca, se faz necessário esse debate, né, sobre a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento. E veja, as instituições multilaterais, o Fundo Monetário Internacional, a UNCTAD publicou um relatório sobre isso. Eles reconhecem, primeiro, o declínio das ideias neoliberais, há claramente um declínio desse projeto, um fracasso desse projeto, o Fundo Monetário Internacional reconhece isso. E a UNCTAD publicou um estudo mostrando que o mundo está passando por uma transformação de uma perspectiva produtiva com a indústria 4.0 e de governança, com os países identificando, né, a necessidade de fortalecer cadeias produtivas internas. Isso é de extrema relevância, porque a Covid deixou muito isso em evidência. Por exemplo, como você sempre cita, né, o complexo econômico industrial da saúde, nós temos um potencial construído, né, que está sendo destruído por falta de investimento, mas não só ele. E aí eu quero trazer isso para o debate, porque em 2008 nós criamos uma estatal que produz, que fabrica semicondutores, a única da América Latina, que é a CEITEC, né? E a CEITEC, veja, é óbvio que nós sabemos, enquanto estudiosos da temática, que existem barreiras a entradas, que existe um mercado estabelecido na economia mundial de produtores, né? Fabless, foundries, China, Taiwan. É óbvio que nós sabemos disso. E sabemos também que a CEITEC vai enfrentar dificuldades na construção dessa curva de aprendizagem. Então, rever o modelo, né, ampliar a política de estímulo é uma coisa, que é o que nós precisaríamos fazer. Por exemplo, nós temos o PADIS, que é um programa de estímulo ao setor de semicondutores que está sendo destruído. E nós estamos agora tendo o fechamento da CEITEC. E você foi uma das pessoas que levantou a bandeira de fazer a crítica, de defender a CEITEC. E por que eu estou contextualizando isso? Porque, veja, quando a gente estuda projetos nacionais em outros países, o Paulo citou isso, o André também, nós identificamos, por exemplo, né, o Kim Lin, que é um professor da Universidade Nacional de Seul, sempre o cito porque eu estudo muito a obra dele, ele traz muita ideia de você, olha, você tem que ter capacidade interna construída. Nós temos. Precisamos avançar nisso. Por exemplo, a CEITEC é um exemplo disso. A CEITEC, quando ela foi construída, ela teve uma aliança ali da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a PUC do Rio Grande do Sul, junto com o governo, Estado e formação de mão de obra qualificada. Nós temos mais de 100 pesquisadores. Veja que tanto a Carlota Pérez como a Mariana Mazzucato tuitaram essa semana apoiando, defendendo a CEITEC. Então, eu queria que você abordasse um pouco essa temática, porque, veja, ela vai direto com a ideia de que você defendeu logo no início da sua fala, de que a gente precisa entrar nessa fronteira tecnológica. E veja, é uma janela de oportunidade. A própria Carlota Pérez escreveu um texto com o Solt em 1985, em que ela diz assim, olha, toda janela de oportunidade, de transformação teórica, econômica, de política e tecnológica é uma oportunidade para países tardios, que é o nosso caso, adentrar, que é o que o Kim, por exemplo, também faz. Mas veja, a gente precisa ter essas capacidades internas. E um desses elementos, esses atores, é o Estado e a nossa burguesia. E veja que o governo Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, está destruindo essas capacidades. Por exemplo, a política de compra pública. Os caras abriram para o mercado estrangeiro, para as empresas internacionais, são 130 empresas estrangeiras, a maioria alemã e norte-americanas, se beneficiando dessas compras públicas. É que eles estão precisando de ajuda, os alemães estão precisando de ajuda, que eles estão fracos, os americanos também. Eu estou colocando isso, Ciro, assim, porque eu acho que não vai ser fácil reconstruir, dado o tamanho da destruição. E eu queria que você abordasse essa questão e a importância da CEITEC, em você defender a CEITEC. Se um possível governo seu, né, você retomaria a CEITEC, por exemplo. Sem nenhuma dúvida. Eu estou, inclusive, tentando ver se eu ajudo. E tenho feito provocações respeitosas, mas provocações ao Lula, de que ele, sendo o primeiro lugar na pesquisa e eu sendo o terceiro, se a gente fizer um fogo de barreira, a gente pode ajudar o Brasil hoje, antes de encerrar a tragédia Bolsonaro. Portanto, vamos lá, questões práticas. E eu não sou nenhum idiota, apaixonado, nem, enfim, por nenhuma coisa. Eu procuro raciocinar, refletir, me cercar de gente inteligente, que entende. Eu governei o Ceará, governei a economia brasileira, enfim, eu fui prefeito. Eu tenho, enfim, uma certa biografia que me apresenta. Não é? Então, veja, a CEITEC é uma semente que tem que ser multiplicado em várias outras sementes similares. A questão de uma aposta no modelo tecnológico brasileiro
é atenuada por algumas questões. Nós temos uma inteligência brasileira. Por mais que ela esteja sendo surrada, mandada embora, nós temos muita gente. Eu circulo nesse meio porque é aí que eu encontro segurança nas ideias que eu tenho procurado sustentar na defesa do Brasil. Quem estiver desanimado, dá um pulinho em Campinas, né? Passa ali no projeto Sírios, né? Conversa enfim, a COP no Rio de Janeiro, o Comperj, uma série de coisas assim que o Brasil é capaz de produzir. E aí nós vamos ter que fazer um plano mesmo, porque projeto é um plano. E depois o complexo industrial militar. O complexo industrial militar, a gente gasta bilhões, sabe? E uma coisa patética, as comunicações militares brasileiras são processadas em satélite norte-americano. Vamos pro diabo. Sabe, a mira dos nossos barcos é GPS americano. Isso é ridículo. Se é assim, para que ter Forças Armadas? Vamos perguntar. Se é assim, para que ter Forças Armadas? Eu sustento que nós temos que ter Forças Armadas, mas não é assim. Mas a questão tecnológica é o outro nome de soberania, Wallace. Só para te dar ênfase absoluta na tua questão. Então, aonde a gente tem um começo de conversa, o que for destruído eu reponho. O que for destruído eu reponho. Sabe, em novos materiais, semicondutores, nanotecnologia, essas fronteiras aí, em 100% dos casos o Estado está por trás. Em 100% dos casos o Estado está por trás. E isso vai consultar a própria ideia de uma nação soberana. Só para dar um dado, Ciro, o setor de semicondutores no mundo, só na Ásia, o nível de subsídio chega a 40%. Nos Estados Unidos e na Europa, aberto, chega a 25%. Subsídio aberto. Agora, bote a compra governamental, pretexto militar, pretexto dos sistemas todos. Isso é quase tudo. É quase tudo. E assim, nós não temos que ter medo disso, nós temos que botar isso em cima da mesa e dizer com clareza. Por quê? Porque é ridículo um país ficar processando suas comunicações militares por satélite estrangeiro. Entra um pouquinho. Francamente, o Brasil entrega a base de Alcântara para os americanos e vai pagar agora projeção de satélite na Rússia, na Ucrânia. Que é isso? Ô Ciro, eu só queria colocar um ponto, inclusive para reforçar a comunicação desse aspecto. Toda vez que a gente fala do CEITEC, as pessoas vêm assim, mas dá lucro. Como se tudo aquilo que o CEITEC produz... Você citou 4 grandes setores, que todos eles são melhorados, aprimorados por semicondutores, por toda a tecnologia que está por trás. E as pessoas não têm, muitas vezes, entendimento de que o investimento estratégico, ele não necessariamente dá lucro, mas ele dá lucro indireto para a nação como um todo. Se a gente volta no século XIX, o pessoal chamava de dividendo nacional, que era uma forma de você enriquecer o país, muito embora isso não apareça direta e exclusivamente nos balanços das empresas que produzem esses bens. Então eu queria reforçar esse ponto, porque isso é bem comum no debate, né? É muito importante que se diga isso ao nosso povo, mas só para também não deixar eles com esse argumento, é só lembrar que a Eletrobras dá um lucro exorbitante, e eles estão correndo aí sem ponderar no preço, no valor da capitalização criminosa que estão precisando fazer, a transferência do controle. A BR Distribuidora era uma joia. No grande negócio integrado da Petrobras, era o melhor negócio, que nunca deu um dia de prejuízo. Nunca deu um dia de prejuízo. Primeira providência dos privatizantes, sabe o que fizeram? Aumentaram por 14 o salário dos executivos da BR Distribuidora. E expandiram o seu endividamento de uma forma explosiva. E tal. Então, isso tudo é picaretagem. E essa é a grande questão que nós temos que enfrentar, porque a qualidade da presença de vocês no debate é isso. Porque eu sou o agressivo político e tal, mas vocês são pessoas que são acreditadas em fora das bolhas, trazendo tudo do estrangeiro e pagando com bode, milho, minério de ferro in natura e petróleo bruto. Essa conta não fecha.